Gente, bom dia. Alguns estão recebendo um vídeo aí falando que a gente tem que se retirar. É de um missionário adventista. Eu não me recordo o nome dele agora. Vou até ver aqui. É Daniel Cucaro. Eu não conheço, tá? Eu não conheço, mas eu assisti o vídeo e quero fazer algumas ponderações aqui. Esse vídeo está dizendo que a gente tem que aproveitar esse momento agora para fugir para as pequenas cidades, né? Para ir embora para o interior. Ele vai dando até dicas, né? Que todo mundo possa trabalhar, ter ali umas ovelhas, ter ali plantações e tal. E eu fui nos comentários, meu Deus, o povo assim desesperado, o nosso povo da igreja, de todos os lugares do Brasil, né? E o que é que eu vou fazer? Eu estou desempregado, eu não tenho como comprar um sítio, e como é que faz, e não sei o quê. E ele diz ali que é um ensaio para o fim, né, para o controle que eles vão ter sobre nós e tal, e que a gente deve se mandar para as pequenas cidades. Veja, Ellen White de fato falou sobre isso, tá? De que nós devemos, em algum momento da história, ir para as pequenas cidades, fugir dos grandes centros e tal. E as pessoas se aproveitam desse momento para causar pânico nas pessoas, fora de hora. Então já vou dizendo para você que esse vídeo aqui, ele está errado, tá bom? Ele está errado. E vou mostrar para você por quê, tá bom? Vou mostrar para você por quê. Nessas épocas, as pessoas se aproveitam, né, esses sensacionalistas aí. Eu não sei se por má interpretação ou se é má vontade mesmo, tá? Querendo bagunçar a vida das pessoas. Aí eu não sei porque esse local, o coração, aí é com Deus, né? Não é comigo, Deus que sabe. Mas esse rapaz está interpretando erradamente a profecia, tá? Eu vou ler um texto para você aqui de Ellen White, tá bom? 2 textos que eu quero ler aqui. Ela diz assim, ó. Está no livro Eventos Finais, página 121. Eventos Finais é uma compilação, né? Reuniu um monte de textos de vários lugares e está ali. Se você quiser ir exatamente onde isso está escrito, é no livro Testemunhos Seletos, volume 2, e a página 166. Mas tanto faz, né? Você coloca ali, você vai achar. Ela diz assim, ó, não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se em nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Presta atenção. Ellen White diz, sim, vai vir um momento para sair da cidade. E ela vai dizer quando. Não sei se você percebeu aqui. Ela vai dizer quando. Aí ela faz uma comparação com o cerco de Jerusalém, que aconteceu ali perto do ano 70 da nossa era. E ela diz assim como aquele cerco foi o sinal para que os discípulos de Cristo fossem embora, o decreto que obriga a guarda do domingo será o nosso sinal. Então, o sinal para nós sairmos das cidades será o decreto dominical. E aí eu lhe pergunto, já saiu o decreto dominical? Um ou outro, bem de forma discreta, falando aí, mas nada assim, fervilhando na Globo News, na CNN e na Fox News. Tal. Não, nada disso ainda. O sinal para você e eu sairmos das grandes cidades é quando o decreto for imposto sobre nós. O decreto dominical, tá bom? Veja, você sabe, você conhece a história. Se não sabe, vou te fazer saber. Se sabe, vou te fazer relembrar. Ali, antes do ano 70, ali por volta do ano 68, 69, teve o cerco de Jerusalém. O povo de Israel, o povo judeu se revoltou contra Roma, e então os romanos mandaram o exército para destruir Jerusalém. E ficaram ali no cerco, aquela estratégia de cercar e deixar que o povo mesmo se destrua lá dentro. Vai faltar água, comida e tal. No meio daquele cerco, o povo percebeu que os soldados se retiraram e começaram a fazer uma grande festa. O que aconteceu ali? Chegou uma mensagem para o general de que em Roma estava tendo uma rebelião e que precisariam daquela força ali. E eles foram para Roma resolver aquele problema. Só que 1 ano e pouco depois eles voltaram. E vão destruir totalmente Jerusalém. Só que a história mostra que nenhum cristão se perdeu ali. Nenhum. Por quê? Porque Cristo avisou eles. No sermão profético, Mateus 24, Jesus falou, quando vocês virem isso aqui tudo cercados,
Se mandem, se mandem. Então, naquele momento ali, os cristãos foram embora de Jerusalém, nenhum só pereceu. E a Ellen White diz, quando o decreto dominical chegar, façam o mesmo os adventistas do sétimo dia. Então, por que esse pessoal está falando para fazer isso agora? É sensacionalismo, gente. É sensacionalismo. Inclusive, um dos que estão ali nessa bancada, se você recebeu esse vídeo, se não recebeu, não faça questão de ver isso, mas já estou te advertindo. Tem um dos que está ali na bancada, um pastor colega meu, morou nos Estados Unidos e conhece o cidadão. E ele disse assim, um dos que está ali na bancada, ele é chamado de Davi Gates, é um missionário, diz que tem histórias lindas sobre missão, sabe, na Amazônia. Mas aí ele diz assim, ele é sensacionalista, de mão cheia. Eu já o ouvi algumas vezes. E ele diz assim, vive marcando data para a volta de Jesus. E a data agora é 2027. Então, olha só, quando eles vão apresentar o programa, eles não mostram isso. Ainda bem que tem gente aqui que conhece, né? Então, veja, a nossa igreja, desde os seus primórdios, desde quando ela foi lançada, quando ela foi iniciada, né? Quando ela cresceu ali, quando ela começou nos Estados Unidos, ela era uma igreja rural. Vou entrar na segunda questão aqui agora. Uma igreja rural, uma igreja de pessoas simples, humildes, Ellen White, aquela turma toda, gente bem pobrezinha, gente da roça mesmo, das partes mais simples da sociedade ali, daquela época. Então, é uma igreja que sempre teve um pé atrás com as cidades. Não queria ir para a cidade de jeito nenhum, sempre queria ficar na cidade pequena. Então, essa coisa de cidade pequena, de ir para o sítio e tal, sempre existiu, desde quando a gente começou. Na verdade, a igreja não queria entrar nas grandes cidades. Achava, não, a gente tem que ficar aqui e tal. Então, a gente já tem uma coisa na identidade adventista contrária às cidades. Mas isso vai acabar mudando com o tempo. Mas parece que na cabeça de alguns só ficam esses textos de Ellen White sobre as cidades pequenas, né? Sabe que alguém fez a conta aí e disse que Ellen White falou 3 vezes mais sobre o evangelismo e nossas responsabilidades nas cidades grandes do que essa coisa de sair para a cidade pequena. Mas o que aparece mais? Fuga para cidades pequenas. Sempre assim. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem a oportunidade de ir para uma cidadezinha pequena, de morar num sítio, aproveita, querido. Vai-te embora. Eu gostaria. Eu não posso. Meu trabalho é aqui, onde tem pessoas. Deus me deu a incumbência de ser testemunha. E as pessoas estão nas cidades. Tem pessoas no campo também. Quem pode, vai. Há um ano atrás aqui, um casal de nossa igreja foi para uma cidade pequena aqui. Que bênção, amém. Eles puderam fazer isso. Mas vamos ser honestos, gente. A maior parte de nós não vamos poder fazer isso, a não ser na última hora, no decreto dominical. Não vai ter. Não tem jeito para a gente. Aí Ellen White diz assim, como preparação para a vinda de nosso Senhor, devemos realizar um amplo trabalho nas grandes cidades. Temos um solene testemunho a ser dado nesses grandes centros. Eventos finais, página 118. Percebe? Para preparar a vinda do Senhor, trabalho focado nas grandes cidades, que é onde as pessoas estão. E eu não sei se você tem percebido o êxodo, as pessoas saíram das zonas rurais e estão vindo para as cidades. Já está acontecendo de pessoas se mandarem para cidades pequenas também, porque é uma loucura mesmo viver em cidade grande, lógico que é. Mas veja, se tem muita perversão na cidade grande, tem muita gente necessitando de Deus também. Tem muita gente necessitando de Deus. É nessas grandes cidades que as pessoas se prostituem, que as pessoas matam, roubam, faz tanta coisa errada, que esses mesmos corações aflitos estão abertos para o evangelho. Você sabia que é muito mais fácil evangelizar numa cidade grande do que numa cidade pequena? Sim, cidade pequena tem tradições, raízes profundas de longa data. Você chega ali para falar do evangelho, o povo não quer saber. Porque ele é daquela igreja, ele nasceu ali, ele vai morrer naquilo ali. É difícil, o preconceito é gigantesco. Numa cidade grande não, a pessoa acabou de chegar. Ela não tem vínculo. É mais fácil ela procurar a igreja que está perto da casa dela. Então, abra os olhos, tá? Jesus chorou por Jerusalém, uma grande cidade. Deus enviou o profeta Jonas para pregar em Nínive, uma das maiores metrópoles daquela época. Então, não tem esse negócio de que Deus é contra a cidade. Deus é contra as coisas erradas que acontecem, tanto na cidade quanto no campo. O primeiro assassinato aconteceu num campo. Foi ou não foi? O primeiro pecado na história da terra também, Adão e Eva, num jardim. Aí vem o filho de Adão e mata o outro lá, o Caim mata Abel, onde? No campo. Então, não me vem com isso. O lugar onde vamos morar é chamado de a Cidade Santa. Você percebe? Vai ser uma cidade-jardim. Tá bom? Porque você vê a descrição, claramente a Cidade Jardim. Eu lembro que eu morei em São Paulo, tinha um bairro chamado Cidade Jardim. Região nobre, né, das pessoas ricas, assim, realmente parecia que você estava num jardim. Então, é aquelas duas coisas, é o verde, Curitiba, né? Curitiba é a cidade mais arborizada do Brasil.
Você anda por alguns lugares de Curitiba, você não sabe se você está na cidade ou está no campo. É coisa bonita, um monte de parque e tal. Os curitibanos gostaram aí agora. Os curitibanos já são cheios de si, imagina a gente falando uma coisa dessa aqui. Aí tá aí a Josi e outros mais aí que são curitibanos, tá bom? Olha só, vamos focar no nosso trabalho, pregar nas cidades grandes, tá bom? A gente está aqui por um propósito. E não caia nessas conversas aí desse pessoal falando sobre se tem que fugir, tem que ir embora. Não tem nada disso. Se você for, vá por outros motivos. Pelo motivo religioso, não. O motivo religioso fica na cidade e prega o evangelho. Agora, se você tem a oportunidade de ir para a cidade pequena, lá também tem pessoas, você vai pregar o evangelho. Agora, a fuga que Ellen White falou para ir-se embora, só no decreto dominical. E quando o decreto dominical, quero ir para o final aqui agora, tá? Último minuto. Quando o decreto dominical surgir, gente, não é assim, ó, imediatamente já estão perseguindo a gente, não. A perda das liberdades será algo assim, sabe, paulatino. Ainda vai ter muita discussão. Advogados adventistas indo defender as teses do adventista testemunhando nos locais, nas assembleias. Muita gente se convertendo, inclusive, vão perceber, tem lógica o que esses adventistas estão falando. Ex-adventistas voltando, sabe? No momento do decreto dominical, ainda há muito tempo para pregar o evangelho. Chega a hora, vai se apertando, a gente cai fora. E aí vem o segundo decreto, que a Bíblia fala que é o decreto de morte. Né? Quem não adorar a besta, Apocalipse 13, né? Não receber a imagem, tal, a marca na mão. Então aí faz morrer essas pessoas. Aí nessa hora, já está todo mundo indo embora já. E aí dificilmente alguém é pego e Nosso Senhor imediatamente volta ali. Então fique em paz, tá, querido? Não se assuste com esses vídeos aí não, tá bom? E é isso aí, quando você tiver uma situação como essa, manda para o pastor, pergunta para o pastor, que a gente tem a obrigação de estar aqui respondendo para vocês. Um abraço, feliz sábado para vocês.